Bolsonaro se comporta como se fosse pedófilo, diz Lula ao podcast Flow. Cidade de São Paulo, Folha Press. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou nesta terça, dia 18, em entrevista ao podcast Flow, que o presidente Jair Bolsonaro, PL, se comporta como se fosse um pedófilo. Ele se comporta como se fosse, disse Lula ao responder se acreditava que o presidente era pedófilo. Em seguida, o petista afirmou: o comportamento dele no caso das meninas venezuelanas é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso e por isso ficou desesperado. Lula participa da noite desta terça-feira no Flow e é a primeira vez do petista programa e a primeira entrevista que ele concede ao podcast da campanha deste ano. A adversário de Lula no segundo turno, Bolsonaro, participou do Flow no dia 8 de agosto. A entrevista durou 5 horas e 20 minutos e chegou a 550 mil acessos simultâneos. Na noite dessa terça, já havia mais de 1 milhão de acessos simultâneos à entrevista do petista, o recorde do programa. No domingo de 16, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, determinou a remoção por parte da campanha de Lula de vídeos em que fala do presidente Bolsonaro de que pintou um crime entre ele e adolescentes venezuelanas era associada à pedofilia. Moraes também determinou que a campanha de Lula deve se abster de promover novas manifestações e, portanto, Bolsonaro declarações pedófilas sobre pena de multa diária de R$100 mil. Durante entrevista a um podcast, na sexta-feira de 14, Bolsonaro estava explorando uma temática recorrente de sua campanha, o suposto risco de o Brasil virar uma Venezuela com volta de Lula ao poder, quando relatou o encontro que teve com meninas do país vizinho São Sebastião, na periferia do Distrito Federal. Também na participação do podcast nesta terça, Lula fez um apelo para que os eleitores compareçam às urnas no dia 30 para votar e citou decisão do Supremo Tribunal Federal sobre possibilidade de transporte gratuito. É muito importante porque o transporte está caro e uma pessoa que mora aqui da Zona Leste de São Paulo, se estiver que votar em outro lugar, não tem dinheiro. Em diversos momentos da conversa, o candidato reclamou da disseminação de mentiras por parte dos adversários, inclusive dentro de igrejas. A questão que ele fala todo dia: o Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouvi falar isso, né? Eu acho que você não acredita nisso, é um absurdo, os caras não têm respeito. A falar das redes sociais, disse que é preciso fazer uma discussão da sociedade sobre o tema das fake news e criticou quem promove violência. A gente não tem que ter medo do debate, vamos definir o que é fake news e o que não é. Lembrou de boatos sobre dos quais foi vítima e disse: como é que você pode permitir que as pessoas façam isso sem que haja nenhum critério de punição ou de proibição disso? Vamos tentar discutir qual é o melhor caminho para que você não seja censurado, para que você não confunda uma coisa que você fala que é correta, uma divergência política ou cultural, com uma provocação ou uma mentira deslavada. Questionada sobre os casos dos bolsonaristas Alan dos Santos e Luciano Huck, que foram banidos das redes sociais, redes, Lula disse: você não precisa estipá-lo, você só precisa educá-lo. Eles têm que saber que não pode fazer o que quer, tem um limite. No programa, Lula foi questionado sobre a possibilidade de descriminalização da maconha, tema que motiva críticas recorrentes de Bolsonaro. O petista disse que não caberá ao governo tratar do assunto e que isso é atribuição do Congresso ou do Supremo.
Lula também disse que é fantasticamente engraçado as pessoas pedirem para o PT fazer autocrítica. Se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição. A oposição é que tem que me criticar, porque eu mesmo tenho que me criticar. Ao falar sobre a Operação Lava Jato, diz que poderia ter havido corrupção na Petrobras, citou que a estatal tem milhares de funcionários e engenheiros. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre corrupção, o que você faz? Prende o ladrão, mas não prejudica os trabalhadores. Também disse que o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol conseguiram convencer a empresa de que as mentiras que contavam eram verdades. A equipe de Lula investiu na divulgação em redes sociais da participação do petista e do Flow. Foram criados grupos de WhatsApp dedicados à cobertura em tempo real do programa e aliados do petista, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT Gleice Hoffmann e a ex-ministra Marina Silva convocaram seus seguidores das redes sociais para acompanharem a entrevista. O deputado federal André Janones, avante de Minas Gerais, que atua na coordenação da equipe, publicou mais cedo nesta terça que é preciso dar ao presidente Lula maior audiência da história durante sua entrevista.